Apocalipse 4, versículo 1, assim diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aleluia. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A igreja diga amém. Amém. Se assentem os irmãos. Você tem nessa noite liberdade para adorar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Amados irmãos, o apóstolo João, conhecido como apóstolo amado, aquele que tinha por costume reclinar a sua cabeça dentro do bom mestre. Aleluia. Aleluia. Este apóstolo, ele teve o privilégio de receber da parte do Senhor Jesus Cristo as revelações finais, ou seja, coisas concernentes ao final dos tempos. Sabemos, amados irmãos, que este apóstolo, desde que ele foi chamado por Jesus, quando Jesus aos 30 anos de idade inicia o seu ministério na terra, ele foi o único dos 12 que esteve aos pés da cruz, ou seja, desde o início até o final, ele estava com Jesus Cristo. Sabemos que este apóstolo também, juntamente com Pedro e o seu irmão Tiago, eles tinham particular, pois quando Jesus subia ao monte, era com estes 3 apóstolos que Jesus ele contava. Amados, durante a caminhada de João com Jesus Cristo, algumas coisas ele iria aprender no meio do caminho, e nós podemos tomar por base 2 passagens. A primeira, quando certa feita a Bíblia diz que ele, juntamente com seu irmão Tiago, e sobre o consentimento de sua mãe, aleluia, eles fazem um pedido a Jesus Cristo, que no dia de sua glória, um viesse a sentar à sua direita e o outro viesse a sentar à sua esquerda. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: vós não sabeis o que pedis. Aí Jesus vai fazer uma pergunta para ele: caso vós podeis beber o cálice que eu irei beber, ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: sim, podemos. Jesus olha para eles e diz: até aí tudo bem, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não compete a vós, mas somente àqueles o qual o Pai tem preparado. Amados irmãos, aquele pedido que João, juntamente com seu irmão, fez a Jesus, trazia um certo engrandecimento destes 2 diante dos demais apóstolos. E quando Jesus faz essa pergunta: vós podeis beber o cálice que eu irei beber? Jesus aqui estava falando para eles mais ou menos assim: vós estáis dispostos a passar pelos mesmos sofrimentos que eu irei passar, para enfrentar as lutas que eu irei enfrentar, para carregar a cruz que está me esperando? Vós podeis beber o cálice que eu irei beber. E quando Jesus diz: ou receber o batismo com que eu sou batizado, Jesus estava dizendo: vós também estáis dispostos a renunciar.
É por isso, irmãos, que quando Jesus, em um texto bíblico, ele fala desta forma, aleluia, todo aquele que quiser, aleluia, ser meu discípulo, a cada dia, cada um tome a sua própria cruz. Mas antes Jesus diz, nega-se a si mesmo, ou renuncie-se a si mesmo. Jesus aqui está dizendo que na medida que você renuncia e que na medida que você nega a si mesmo, você tem que estar disposto a lá na frente também a carregar a cruz dia após dia. Porque eu costumo dizer, amados irmãos, a cada dia que nós passamos, nós matamos um leão. Sabe por quê? Porque Satanás, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas glorificamos ao Senhor Jesus Cristo, porque sempre tem 2 anjos ao nosso lado para nos guardar e para nos proteger, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Jesus faz essa pergunta para eles e eles respondem, sim Senhor, podemos. Jesus olha e diz, até aí tudo bem, mas assentar à minha direita e à minha esquerda não compete a vós, mas somente aqueles o qual o Senhor tem preparado, porque, em verdade eu vos digo, aquele que quiser ser maior entre vós, será este o vosso serviçal. Jesus, amados irmãos, porque aquele pedido pareceu mal aos olhos dos outros discípulos, e o texto diz, e Jesus o chamando para junto de si. E aqui eu entendo, amados irmãos, quando Jesus o chama para junto de si, Jesus está dizendo, no meio de vós não existe maioral, no meio de vós o único maioral aqui sou eu. Eu quero decretar nessa noite aqui que o maioral está aqui nessa noite. Que o maioral não tem te deixado nenhum minuto e nenhum segundo. Que o maioral, assim como ele trouxe para si ali, aleluia, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, ele também está juntinho de você. Ele não te deixa nenhum minuto, ele não te deixa nenhum segundo. João, amados, durante a sua caminhada, ele ia aprender algumas coisas, e uma foi essa, que no reino de Deus não existe maior, o maior é somente um, Jesus Cristo. E uma outra passagem bíblica, só para conver aqui, foi quando certa feita Jesus ele foi rejeitado em uma cidade de samaritanos. E diz a Bíblia que chega Tiago e João, que também eram chamados de filhos do trovão, que chega para Jesus e diz, mestre, quer que façamos como fez Elias, quando clamou por fogo do céu, que desceu e consumiu aqueles homens. Jesus olha para eles e diz, vós não sabeis de que espírito vós sois. Ou seja, Jesus estava dizendo que não era mais a lei, aleluia, que estava em vigor, mas ele estava trazendo a graça, e na graça é a misericórdia, aleluia, que tem que prevalecer. Jesus está dizendo que na graça você tem que oferecer ao seu inimigo quando ele se arrepender e chegar até você. João teve que aprender muitas coisas e ele aprendeu. Começou a ser tratado como um apóstolo amado. Esteve com Jesus, eu falei desde o início de sua chamada, até quando Jesus foi para a cruz. E quando Jesus estava na cruz, estava João lá aos pés da cruz, meu irmão. E o segredo para alcançarmos um dia a eternidade é não deixarmos de maneira alguma nossa cruz. Mesmo que algumas vezes
vezes a cruz parece que está mais pesada do que há dias outroras, mas é como a palavra falou, está falando a cada dia. E a cada dia, meu irmão, nós temos que carregar a nossa cruz. Segunda tem uma cruz para carregar, aí terça tem outra. Às vezes a de segunda está mais pesada, aí chega quarta-feira, aleluia, a cruz está de outra forma, mas todos os dias é uma cruz para se carregar. Aleluia. Mas no nome de Jesus Cristo você vai conseguir vencer esta cruz. Você vai vencer o seu sofrimento. Aleluia. Jesus, amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz que quando ele carregava a cruz, no meio do caminho, ele sentiu o peso da cruz, de tão cansado que ele estava, de tão açoitado que ele havia, aleluia, sido na noite anterior. Ele veio ao chão, mas a Bíblia diz que havia um Simão Sirineu, aleluia, que o ajudou a carregar a cruz. Esse Simão Sirineu, hoje nos nossos dias, sabe quem é, irmão? É o Espírito Santo. Quando você pensa que a cruz está pesada, o Simão Sirineu está ao seu lado. O Espírito Santo diz: levanta, vamos, levanta, prossiga, levanta, avança, mas não desista de maneira alguma. O Espírito Santo tem estado ao nosso lado todos os dias. Ele não nos deixa nem um minuto e nem um segundo, irmãos. Eu estou aprendendo algo, pastor Luiz Alberto. Quando nós viemos ao culto, nós não viemos aqui para se encher, não, irmão. Nós já chegamos aqui cheios, sabe por quê? Porque uma vez o Espírito derramado tem que ser para sempre. É por isso que eu aprendo com a carta à igreja de Filadélfia, quando Jesus diz assim: eis que vemos sem demora, guarda o que tu tens. Guarda o que tem aqui, meu irmão, é uma afirmação de preservar a presença de Deus que está dentro de você. Guarda o que tu tens, a presença, para que ninguém tome a tua coroa. Porque, aleluia, porque uma coroa está nos esperando. Aleluia, uma coroa nos aguarda. Enquanto a coroa não vem, o que nós temos que fazer é preservar a presença de Deus que está dentro de nós. Oh, aleluia. Nós não viemos aqui para nos encher. Nós já chegamos aqui cheios da presença de Deus. O negócio é preservar, é guardar, é o mal bater na porta do seu coração e você rejeitar. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor está presente aqui, só quem crê nele, levanta a tua mão e glória a Deus. João estava lá, meu irmão. Ele acompanhou o sofrimento de Cristo ali na cruz. Aleluia. Ele viu quando Jesus expressou as suas últimas palavras ali. A primeira, tetelestai, uma palavra grega que quer dizer está consumado. Aleluia. Quando Jesus faz esta afirmação, irmão, ele está declarando ali que ele estava comprando com seu sangue. Homens de toda a tribo, línguas e nações, está consumado. E quando ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, uma afirmação aqui, aleluia, Jesus está, aleluia, dando para a igreja, sabe qual é? De que na cruz ele estava também vencendo a morte. Ao entregar o Espírito ao Pai, ele está afirmando: os aguilhões da morte não foi capaz de me deter. Quando ele entrega o Espírito ao Pai, amados irmãos, ele vai descer as partes baixas da terra para se cumprir a profecia predita uma vez lá no Éden, a profecia do Deus Pai para o Deus Filho, quando Deus olha para a serpente e diz: porquanto fizeste isto, maldita serás tu dentre todos os animais do campo, tu raspejarás sobre o teu próprio ventre e comerás pó
todos os dias de sua vida. E no versículo seguinte, quando o texto diz que por inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente, tu irás me ferir o calcanhar, mas te prepare, porque ele virá para ferir a tua cabeça. Quando Jesus expira na cruz, irmãos, ele vai lá para se cumprir isto aqui que o Pai profetizou a respeito dele, do seu filho unigênito. Ele vai lá e ele vai ferir a cabeça de Satanás. Ele vai tomar as chaves da morte e do inferno. E quando ele toma as chaves da morte e do inferno, tomando as chaves da morte, mais uma vez ele está declarando: eu venci a morte. Aleluia. E uma coisa sobre a igreja, ele também está declarando: que a minha e a sua vida, meu irmão, minha irmã, está nas mãos dele. Está nas mãos dele. Ele tem cuidado de nós. E eu aprendo com isso aqui, pastor Luiz Alberto, que nós só vamos partir desta terra aqui no tempo determinado por ele. Pode vir o que vier, pode tentar de todas as formas com seus dardos, mas ele não consegue não, sabe por quê? A nossa vida está nas mãos de Jesus Cristo. Isso é um privilégio. Quando se partiram sem ele, meu irmão. Mas nós estamos nas mãos dele e não vamos sair das mãos dele, não. Aleluia, porque não é momento mais de deixar a cruz, não é. Quando se deixar a cruz e não tiver a oportunidade de voltar mais, então, meu irmão, é tempo de prosseguir e avançar. Aleluia. 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 3 dias no seio da terra. Ele vai sair do Hades depois de desmarcar a cabeça de Satanás. A ele agora vai lá no seio de Abraão. Aleluia, vai tomar cativo o cativeiro, porque antes de Jesus vencer na cruz, o seio ficava baixo. Ele vai lá, aleluia, no seio, meus irmãos. Ele vai se apresentar aos profetas, aos sacerdotes, aos reis, todos aqueles que fizeram a vontade de Deus. Aleluia, mas ele ainda não havia sido manifesto. Ele vai se apresentar a eles. Aquele qual profetizou Isaías: esse a virgem conceberá e dará a luz um filho, e será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele vai se apresentar ao profeta Isaías, vai tomar cativo o cativeiro. E o seio de Abraão, que outrora estava embaixo, ele vai levar para cima. E sabe aonde o seio se encontra hoje, segundo o livro do Apocalipse? Aleluia, debaixo do altar do trono, aonde está sentado o Cordeiro. A alma daqueles que partiram em Deus outrora vai para baixo, mas hoje a alma daqueles que morreram em Cristo vai para cima, para o alto. A sua alma, a partir desta terra, meu irmão, tem um endereço: o alto, o alto, o alto. E é para lá que nós vamos, é para lá. Eu trago uma mensagem de esperança sobre o teu coração essa noite. Jesus, meu irmão, ele não ficou naquela cruz, não. A cruz está vazia. Levaram ele para a sepultura. Eu aprendi porque a sepultura foi emprestada por José de Arimateia. Foi emprestada porque José de Arimateia, ele acreditava que ele não iria permanecer na sepultura como não
irmãos, que ressuscitado ao terceiro dia, 40 dias ainda sobre a terra, ele vai provar para eles, para a igreja, o 120 que ele iria dar prosseguimento à sua obra redentora, de que ele ressuscitou, com muitas infalíveis provas, até se cumprir no último dia a sua ascensão aos céus. Quando Jesus estava ascendendo aos céus, quem estava ali? João, ele viu Jesus ascendendo aos céus, o mesmo que desceu era agora aquele que estava subindo no livro da Pai. A Bíblia diz que quando Jesus subia, os discípulos ali maravilhados, atônitos, olhando para as alturas, e de repente uma nuvem cobre Jesus de diante deles, e diz a Bíblia que vai surgir dois anjos semelhantes a varões vestidos de branco, que fala para eles, varões galileus, porque estás olhando desta forma para as alturas. Este Jesus, que neste momento agora vos foi assunto aos céus, ele voltará. Da mesma forma como ele subir, essa é a nossa esperança, meu irmão, ele vai voltar. Nós estamos aqui porque ele vai voltar. Nós estamos aqui porque a nossa esperança não está fundamentada em governantes humanos que erram. A nossa esperança está no rei que virá para implantar o seu reino. O reino do Machia, Jesus Cristo, meu irmão. Isaías diz que é pacífico e próspero. Só que esse pacífico aqui, aleluia, essa prosperidade aqui, não é de corpo, de matéria, não. É de alma, de alma, de alma. Receba a prosperidade de alma nessa noite. Receba a paz da sua alma nessa noite. Eu não sei de que forma você entrou aqui, quem sabe você entrou aqui com o seu coração corrompado, desanimado, mas eu creio que esta palavra está trazendo força para a sua alma nessa noite. Você é perfeito. Olha lá, eu sei a presença de Deus aqui. Aleluia, Senhor, você vai sair daqui nessa noite com a sua alma regozijada e farta de alegria, mas não de maneira alguma vamos perder o foco. O nosso foco não está embaixo, o nosso foco está no alto. A nuvem cobre Jesus de diante deles, e eles olhando para o alto que nós temos que olhar. Aleluia. Jesus deixou duas promessas, amigos. A primeira, que o Espírito desceria. A segunda, que ele iria voltar uma segunda vez. E a igreja então vai esperar 10 dias. No 10º dia, o Espírito desce, enche a igreja, e a igreja a partir daquele momento ali estava preparada para anunciar as boas novas do Evangelho. E o negócio foi tão forte que o apóstolo Pedro, primeiro sermão, primeiro dia, quase 3.000 almas se converteram ao Evangelho. A igreja crescia, vou correr para encerrar. A igreja crescia, e na medida que a igreja crescia também as perseguições. E foi assim, irmãos, começou a partir um por um os apóstolos. Escuta aqui, começou a partir um por um os apóstolos. Mas Jesus, depois que ressuscitou dentre os mortos, nesses 40 dias que ele passou ainda sobre a face da terra, ele fez uma promessa para João. Ele seria o único dos apóstolos que iria morrer de morte natural. Quando Jesus chega para o apóstolo, ele diz: importa que ele fique até que eu venha. Jesus está dizendo: vocês haverão de morrer martirizados. O martírio vos espera, mas
eu tenho algo a mais com ele lá na frente. Sabe o que é isso aqui, irmãos? A onisciência de Deus faz Deus olhar para frente e enxergar o seu futuro. Deus tem estado contigo ontem, tem estado contigo hoje e vai estar contigo também amanhã. Sabe por quê? Porque ele conhece o seu futuro. O seu futuro já está projetado por ele, meu irmão. Aleluia, como o futuro de você estava projetado por Jesus Cristo. Aleluia. E não pensas tu que não tentaram contra a vida dele, porque tentaram. A tradição diz que a mesma que disse o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. É a mesma tradição que afirma que o apóstolo João, aleluia, na época do imperador Domiciano, lançaram ele, ano 95 depois de Cristo, lançaram ele um caldeirão de azeite fervente. Mas não sabiam os romanos e o imperador que aquele homem estava debaixo de uma promessa. E quem está debaixo de uma promessa só parte no tempo determinado por ele. Eu vou encerrar como não puderam exterminar de outros que disseram, ou lançaram em uma ilha chamada Patmos, que era a prisão de segurança máxima dos romanos. Para ali, irmãos, e os piores criminosos. Era dessa forma que eles estavam olhando para João, como um criminoso. Agora escuta, o homem que havia contemplado Jesus, pastor Luiz, em 3 estágios: o primeiro, o Cristo, como o verbo vivo que se fez carne e habitou no meio de nós, e o Cristo ressuscitado entre os mortos. Ele, quando foi lançado em Patmos, quem sabe havia se esquecido até das promessas. E agora sabe que ele vai contemplar o Cristo glorificado. O Cristo em seu estágio de glória. O Cristo que não está mais na cruz e na sepultura, está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele vai contemplar, irmão. Eu vou encerrar. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai testemunhar. E ele vai dizer, e eu, João, que sou vosso irmão e vosso companheiro no reino de tribulação e perseverança. Estive na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no dia do Senhor, e eis que por detrás de mim grande voz como que de trombeta que dizia: que por vezes escreve carta e envia 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Perga, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei para ver quem falava comigo, e voltei a ouvir 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais o Senhor era filho de homem, porque este está lá cingido à altura do uma cinta de ouro, o seu cabelo, sua cabeça era como a alva, como a neve dos meus olhos, como chama de fogo os seus pés, semelhante ao bronze polido, ao ladrão reluzente, como que refinado em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca que saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Era o Cristo glorificado que estava ali. E a Bíblia diz, e eles, quando ouviram resistir, caíram como se estivesse morto, mas ele veio por detrás com a tua destra do corpo, dizendo: não temas, João. Jesus estava dizendo nessa Patmos que você está vivendo: não temas. Nessa situação que você está passando, não temas. Neste problema que você está enfrentando, não temas. Eu não sei qual é a tua luta, mas não temas. Não temas. Essa é a palavra para a igreja nessa noite. Não temas. Aleluia. Deus tem acompanhado a Patmos de sua vida. Quando se fala de Patmos, se fala, irmão, de situações difíceis. E no meio das situações difíceis, às vezes achamos que estamos sozinhos. Por quê? Porque Patmos também fala de solidão.
Mas você não está sozinho, não. Deus tem estado contigo. Ele estava lado a lado com João, irmão. O Cristo glorificado. Agora escuta, para encerrar. Jesus vai passar as instruções para ele, de acordo com aquilo que seria escrito às 7 igrejas da Ásia. E quando se encerra, aleluia, a respeito da última igreja, Laodiceia, parece que houve ali uma pausa, um intervalo. Aquele êxtase espiritual que João, ele passou, havia se encerrado. Esse êxtase espiritual aqui, irmão, foi no corpo, porque ele não resistiu, caiu como se estivesse morto. E de repente, quando ele achava que tudo havia acabado ali, mais uma vez, ele vai ser tomado por outro êxtase espiritual. Oh, aleluia. O texto que nós lemos, só para encerrar, e depois destas coisas, intervalo de tempo, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que quando eu disse que eu veio ouvir falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ele vai ser arrebatado em espírito. Agora o corpo dele fica na terra e o espírito dele sobe. Sabe para onde o espírito dele foi, irmão? Aleluia. O espírito dele vai entrar no céu, primeiro céu. E sabe onde ele vai contemplar? O trono de Deus. E Deus assentado sobre o trono. O Pai sobre o trono. E o cordeiro que tinha pecado no mundo, seu filho, a sua destra. Esse ancião chamado João, ele teve este privilégio, irmão. Mas uma vez eu quero declarar, já vou encerrar. Aleluia, o seu corpo pode cair no chão hoje. O seu corpo pode cair no chão daqui a 10 dias, daqui a 30 dias, porque não sabemos, aleluia, um dia e nem a hora que teremos de estar nessa terra, mas ele sabe. Mas a certeza que você não tem o seu corpo pode cair no chão, mas a sua alma tem um destino, meu irmão. A sua alma tem um destino, meu irmão. Você é o espírito tem um destino, meu irmão. E eu quero declarar nessa noite: o céu está aberto sobre a vida de cada um aqui, sobre a vida de cada um aqui. E o ano foi pela Patmos, prisão de segurança massa dos romanos, e uma porta aberta no céu, uma porta aberta no céu. As portas da terra podem se fechar, mas a porta do céu não pode se fechar de maneira alguma. E não vai se fechar, não vai se fechar, não. Só depende de você, só depende de você. Enquanto você estiver firme na presença de Deus, eu tenho essa certeza. Essa porta sempre aberta vai ser aberta sobre a sua vida. Eu quero declarar no meio desta parte, Deus. Eu não sei qual que eu sou feliz, mas eu tenho nesta parte, Deus. Tem uma porta no céu aberta para ti. Tem uma porta no céu aberta para ti. Oh, glória, Deus já levantou você daí, Deus já levantou. Nessa noite, prepara isso que nós viemos aqui. Nós viemos aqui para nos encher, eu falei aqui. Nós viemos aqui para preservar a presença que está dentro de nós. Nós viemos aqui somente para a alma, irmão, adorar. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque lá no trono aonde, aleluia, João entrou, a adoração não cessa, irmão. Para os seres viventes. Aleluia. Os 24 anciãos, de dia e noite e dia, eles declaram: Santo, és o Deus, o Todo-Poderoso, que era, que há de vir.
vai ser para todos sempre. Eu quero declarar uma aqui, irmãos, que esta mensagem que os 24 anciãos, eles declaram, aleluia, aquele que era, que há de vir. Este cântico só vai cessar quando ele voltar. Aquele que era, que há de vir. E esta mensagem não pode fugir das igrejas. Se lá no eles declaram aquele que há de vir. Aqui na terra nós temos que declarar também que ele há de vir. Escuta, vamos encerrar. Não cesse de orar. Continue essa pegada, igreja. Eu sei que os irmãos que estão aqui são de oração. Eu sei que o pastor que está na frente desta obra, o presbítero, são homens de oração. E destes dois homens que Deus, aleluia, teve a confiança de entregar, como vocês vão se espalhar. Não cesse de orar, irmão. Sabe por que o mistério aqui para encerrar? Sabe por que havia um trono, amados e queridos irmãos? Aleluia, mandando os 24 anciãos, harpas e salvas de ouro. E dentro dessa salva de ouro, que incenso era aquele. A Bíblia diz que aquele incenso era a oração do santo. A sua oração é isso. A sua oração vai parar nessa salva. E nessa salva, os 24 anciãos apresentam o Cordeiro. Você deve declarar nessa noite, pastor Luiz. Deus vai te dar resposta. Deus vai te conceder resposta dentro daquilo que tu tens clamado a Ele. Deus vai te conceder resposta, presbítero, dentro daquilo que tu tens clamado a Ele. Porque a nossa oração, aleluia, não vai para o passo, vai para o trono, aonde está o Deus Todo-Poderoso. Há uma coroa nos esperando, irmãos. Nós vamos perder essa coroa por nada. Na cabeça dos 24 anciãos, diz a Bíblia, sobre cada uma coroa. E a Bíblia diz que sobre o Cordeiro eles lançavam as suas coroas. Quando eles lançam, aleluia, suas coroas diante do Cordeiro, eles estão declarando: nós temos uma coroa na cabeça, mas a sua coroa é a maior aqui, Senhor. A sua coroa é a maior aqui, Senhor. Aleluia. Quem é o rei aqui é o Senhor. Nós temos uma coroa, mas quem é o rei aqui é o Senhor. Levanta a tua mão e ofereça o melhor do teu glória a Deus, aquele que é o nosso rei. Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite nós queremos te louvar, te glorificar. Temos a certeza que estamos saindo nessa noite não mais esperançosos ainda. Dentro daquilo que estamos esperando, nos aguardando. Meu Deus, que nada venha nos parar. Que nada venha parar, Senhor, e esquecer esta jovem questão. Aleluia, tem muitos desafios ainda que eu durante a caminhada delas. Mas eu te peço nessa noite agora, Senhor, reveste elas a cada dia do teu Pai. Porque essas jovens que aqui estão, querido, são futuras senhoras de ciclo de oração. Essas jovens que aqui estão, Pai, são futuras adoradoras, futuras missionárias. Preparando elas, Pai, mas joga poder a todo o mal e daquilo que ele é para tentar tirar o foco delas. Eu faço essa oração e joga por terra. Nós não vamos perder o foco. O céu está aberto sobre nós e é para lá que nós vamos em nome de Jesus. Glória a Deus.